Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje de madrugada eu tentei, no caso, gravei, né, uma live faz um bom tempo, né, que eu não faço vídeos aqui, né, esse perfil, e eu bati um papo bem reflexivo nessa madrugada, sabe? Eu fico tentando entender algumas coisas, né, que acontecem na minha vida em questão. E assim, não é de hoje, né? Então são muitas coisas assim. Eu sempre fico tentando compreender. Mas vamos lá, no ponto de partida. Eu fico falar sobre recomeço, né? Falar sobre recomeço, falar sobre significar sonhos, falar sobre vida familiar, maternidade, sonhos e dar sequência na vida. E mesmo assim, diante de tudo isso, ainda, como se diz assim, as pessoas te olhar com olhos estranhos. Mas na realidade, eu não estou aqui para poder agradar ninguém, sabe? Não estou realmente aqui para poder agradar ninguém. Porque o ponto de partida é o seguinte, mais uma vez. O ano passado eu nem cheguei a compartilhar sobre o que aconteceu ano passado. O problema é que tá reincidente. E eu não sei se é, como se diz assim, testando a minha visão, a minha capacidade de enxergar, o quanto estou enxergando ainda, minha deficiência, coisa do tipo, né? Mas, como que eu posso dizer assim, é complicado, sabe? Eu acho que eu vou até arrumar para mim um daqueles cordõezinhos para deficiências ocultas, porque o simples fato, acho que de olhar assim fisicamente, assim, algumas pessoas ainda não parece como que eu posso dizer assim, não acreditam, né? Mas por quê? Porque eu sou uma mulher ativa, né? Mesmo passando por tudo, que eu já passei cirurgia, transplante, não deu certo, tal, convivendo com a distrofia ocular tal e outras coisas, indo para fora trabalhar, estudar, dando conta na época que eu tinha minha mãe, né, e minha filha pequena, ia, vinha, dava conta. Eu não sei o que passa na cabeça de certas pessoas, né? Porque assim, e nós mulheres, né? Como que fica nós mulheres? Será que a gente não tem o livre-arbítrio? Será que a gente não pode fazer as nossas escolhas? Será que mesmo assim, diante de uma situação em que você momentaneamente está impedida de fazer certas coisas, não impedida exatamente, mas momentaneamente, como que eu posso dizer assim, certas coisas não dão para ser, não dá para ser realizadas, né, fisicamente, né, ou em determinado local, né, mas assim, digitalmente, virtualmente, eu fico, né, fazendo. Eu não sei se é porque no passado, ainda quando eu morava fora, porque tem de tudo nessa vida, né? A gente sempre se depara com as mais variadas pessoas. Tem aquelas que acreditam na gente, tem aquelas que não acreditam, tem aquelas que apoiam os nossos sonhos, tem aquelas que passa longe, pode-se dizer, ainda critica, no caso. E houve algumas palavras bem assim que eu escutei, né? Que eu só servia para determinada coisa, né? E eu ficava, isso é você querer limitar o ser humano, né? E eu ficava tentando entender isso vindo da boca de uma outra mulher que dizia lutar por sororidade, né? Mas, no fundo, acho que o que ela queria exatamente era só o PIP, né? Partido do interesse próprio, ou seja, que ela usava de mecanismos de lutas, né? De movimentos assim tal, para poder somente para si, né? Porque, quer queira, quer não, as falas dessa mulher eram assim, né? Eu não vou falar que eu tenho uma personalidade forte, que eu brinco, ui, eu brinco bastante, assim, antes, né? Agora, hoje em dia, eu sou bem mais discreta, né? Bem mais restrita, no caso.
Normalmente quando eu falo publicamente ou nos meus perfis sociais, tipo TikTok e tal, e agora, no caso, hoje, aqui. O que me motivou realmente, de novo, vir falar, é porque eu não sei se estão competindo comigo, se eu estou competindo com essas pessoas, né? Porque, quer queira, quer não, eu gosto de me comunicar. No passado, eu havia cursado, né, jornalismo, mas como eu disse, minha mãe estava aqui com a minha filha, eu passei pelo crime do julgamento, tal, né, que tinha abandonado mãe, filha, e, no entanto, não era isso, porque eu vi coisas de pessoas que sequer tomou um café comigo, né, que sequer acompanhava a minha vida, né, sequer convivia comigo, no caso. E minha mãe sempre falava assim, Márcia, tá acontecendo coisa e tal. E eu, mãe, sempre relevando e tal. Mãe, assim, assim, assim. E no fundo, realmente tava, sabe? Não é à toa que hoje em dia eu sinto as consequências, sabe? Hoje em dia eu estou sentindo na pele. Uma mãe, uma mulher, moro sozinha, né? Faço minhas coisas na medida do possível. E de ontem para hoje se repetiu o que aconteceu em 2024, em mais ou menos março, sabe? Coração é a terra que ninguém pisa. Eu não desejo mal pra ninguém. Eu posso ter o meu jeito assim, restrito, sério, né? Igual, por exemplo, às vezes tem horas que talvez eu passe na rua, não consigo, às vezes de longe, alguma coisa assim, identificar bem as pessoas, mas não sou uma pessoa metida, né? É uma questão realmente visual mesmo. Trato bem as pessoas, mas infelizmente às vezes por talvez estar passando de relance, eu tenho apenas, eu enxergo apenas um olho, que é esse olho aqui, né? E esse olho, mesmo assim, eu tenho a distrofia. Nesse aqui, e baixa visão. Nesse daqui eu operei, tive complicações tal e convivo com glaucoma tal. Mas eu não me faço de coitadinha. E se por acaso talvez eu passe na rua, às vezes eu não consigo reconhecer alguma pessoa ou coisa do tipo, ainda mais tem o óculos que ajuda de um lado e atrapalha do outro, né? Mas assim, esse simples fato de estar numa ambiência onde eu, né, sempre morei aqui desde os meus 12 anos de idade, hoje em dia eu já tô com meus 38 e tal. Então, assim, desde a minha pré-adolescência, assim, eu moro aqui nessa cidade, então eu conheço, assim, as pessoas. Mas, assim, nem todas as pessoas talvez sabem disso, né? Talvez, olha, assim, eu já teve pessoas de achar que isso daqui é uma lente, né? Que eu coloquei uma lente nesse olho, uma lente opaca. Onde já se viu, né? Eu sei que tem lente de várias as cores, né? Mas não, isso é a córnea mesmo. É a córnea que tá opaca. Essa é a segunda córnea que foi colocada. Esse olho entrou em processo de falência, não tem estrutura. E aí entra aquela questão de você que realmente acredita em Deus e que, né, tem a sua fé, ainda no caso, questionar a minha condição visual e ficar toda hora colocando em xeque é, que, como que eu posso dizer, é testes, como que eu posso dizer, é teste ocular, no caso, né? Pode dizer que são, às vezes, sutilmente, de forma sutil, sempre me deparo com oftalmologistas de plantão, né? Assim, mas assim, é isso, assim, eu não tenho, às vezes, que ficar provando nada pra ninguém. Eu simplesmente não vou deixar de fazer as minhas coisas, não vou deixar de sonhar, não vou deixar de ressignificar, né? Mas só que como mãe, eu não acho justo as pessoas, talvez por não gostar do meu jeito, por às vezes me achar metida, por às vezes me achar para frente, por eu fazer conteúdos, né, compartilhar, né, porque eu tenho a liberdade de expressão, eu posso me comunicar, não estou difamando, caluniando ninguém, né, mas só que assim, hoje em dia as pessoas estão tão sentidas, doloridas, que um simples vídeo que você faz, ou uma simples foto que você compartilha, essas pessoas estão tão, assim, se doendo. E quer queira, quer não, diretamente afeta na onde afeta meu filho, né? Porque aí você coloca, igual por exemplo,
de madrugada, eu tinha falado sobre o quanto que as pessoas, às vezes, elas olham pra gente, elas querem ver utilidade, né? Acha que você não tem utilidade por eu estar sempre na minha casa e tal, vivendo, porque no passado, né, igual nas eleições de 2020, eu havia saído como candidata a vereadora e tal, mas não ganhei e continuei seguindo minha vida como a maioria das pessoas aí continuou seguindo a vida. Voltei a fazer o que eu sempre já estava fazendo, que é aqui o conteúdo aqui online, né, na digital. Mas nunca me fechei para a questão de, se for o caso, fazer algum trabalho social ou coisa do tipo, né? Ou beneficiar a comunidade onde eu moro. Vou citar de novo, 2021, né? Uma amiga minha me solicitou para poder ia procurar um local para poder ofertar umas consultas gratuitas, né? Eu fiz, corri aqui na associação do meu bairro, procurei a pessoa que era responsável, fui lá, limpei tudo, organizei, deixei minha filha e meu filho aqui em casa, fui lá, resolvi as coisas, enquanto nisso estava agilizando, adiantando tudo. E no fundo, eu entreguei tudo amassadinho, pronto, tudo prontinho, organizadinho lá. Aí, eu não vou entrar em detalhes, mas eu só sei que em alguns dados momentos, assim, teve algumas coisas que me deixou a desejar, entendeu? Então, não por minha parte, sabe? Mas que cabe a questão do julgamento, né? Tá bom. Mas aí, não vou entrar nesse quesito, mas fiz minha parte, né? E não me fecho. É igual, por exemplo, várias e várias vezes, se eu pegar aqui meu WhatsApp, todas as vezes que eu entro em contato com as pessoas, falo sobre minha página, meu perfil, agora eu fico tentando imaginar o que mais essas pessoas querem. Não sei, entendeu? Outra coisa também é o seguinte, sobre a questão de, de pessoas, de certa forma, ferir, no caso, né? Ferir o meu filho, né? Porque, talvez eu falar que é inventar qualquer coisa, né? Porque criança é assim mesmo, criança passa mal à toa, o clima mudou, talvez pode ser rotavírus, pode ser dor de barriga, verme, coisa do tipo. Mas, gente, não justifica os sintomas do mesmo jeito, sabe? Eu não tenho duas almas, uma para subir e outra para descer, não. Sabe? É pelo amor e carinho que eu tenho pelos meus pais, que já não estão mais aqui entre nós, sabe? Mas assim, com mãe eu sinto. E outra coisa, eu tô tentando ressignificar minha vida, sabe? Dar uma chance para uma nova pessoa, né? Tô conhecendo uma nova pessoa, tô seguindo minha vida adiante, não tenho olhos para o meu passado, né? Mas tenho frutos que são os meus filhos, né? Não tem para onde eu correr, eu vou colocar eles na onde, né? Eu vou ter que me desfazer dos meus filhos por causa que, não sei, né? Por capricho de outras pessoas, não sei exatamente, mas agora justifica, né? A gente vê filho da gente sofrer, né? Não é de hoje que eu falo, não é de hoje. Então, eu acho assim, o mínimo que nós, principalmente mulheres, que a gente quer é respeito, sabe? Independente, assim, de classe, credo, crenças ou coisa do tipo, entendeu? Eu acho que o mínimo que a gente quer é respeito, porque quer queira, quer não, eu não fico importunando ninguém de porta em porta, importunando ninguém. Aqui eu tenho um grupo restrito e seletivo de pessoas que eu posso confiar, que eu posso, né, falar assim, são pessoas amigas e tal. Conheço várias pessoas, vários colegas, centenas de colegas, mas assim, um pouco de amizade, assim, é um grupo restrito. Tenho vários, né, no caso, aqui no Facebook também, que eu tenho carinho, né, na toa que eu compartilho aqui. E agora, nesse momento, eu estou fazendo aqui essa live. Demorei um pouquinho, mas eu acho que eu não posso deixar passar
Porque se eu não der voz ao que eu estou vivenciando, aí complica, né? Aí complica, porque a gente tenta, como se diz assim, buscar a paz para poder viver de boa, não mexer com ninguém, né? Como se diz assim, respeita as pessoas, né? Respeita as pessoas. E é o mínimo que a gente quer também, é respeito. Então, assim, eu poderia meio que dizer assim, fazer uma lista, né, de várias coisas. Mas acho que eu vou me ater a isso mesmo, na palavra respeito, sabe? É isso. Então, assim, agora meu filho hoje não foi na escola porque ele acordou à noite, ele começou a sentir dor exatamente, né? Dor no estômago, dor na barriga. Aí do nada começou a vomitar, né? Dor de barriga. Agora não. Agora eu cuidei, tá bem cuidadinho ali, tá dormindo e tal, tá bem melhor que antes. Mas não foi só ele que sentiu, eu também senti ontem. E aí, como que fecha essa conta, né? Então, assim, eu posso respeitar as pessoas, mas as pessoas não podem me respeitar. E não é de hoje, não é de hoje. Eu não sei o que envolve exatamente, eu não vou afirmar algo, alguma coisa. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, eu sou da espiritualidade livre, mas eu sei respeitar as pessoas. E é isso. Um abraço, bom dia.